Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos para estudar a sua palavra. Senhor, nós te agradecemos pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo teu Espírito Santo, pelo seu cuidado, porque o Senhor é tão bom, Deus, e tem nos abençoado, porque o Senhor nos salvou, porque o teu Espírito Santo nos convenceu. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor nos ensine a sua palavra, que a gente aprenda, Deus, e que a gente coloque em prática, meu Pai. Que o Senhor venha renovar a nossa mente, repreendendo, Senhor, todo espírito de engano, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é O Filho como o Verbo de Deus. Nós vamos fazer a leitura que está em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5 e o versículo 14, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Amém? Então, nesse trimestre, nós estamos estudando a respeito da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós já falamos, nas primeiras aulas a respeito do Pai. Na aula passada, nós começamos a falar do Filho, nós falamos o Deus Filho, e hoje nós vamos continuar falando o Filho como sendo o Verbo de Deus. Esse texto que nós lemos, ele é conhecido como o prólogo de João, que é como se fosse uma introdução que João faz, falando a respeito de Jesus, que ele, relacionando ele ao Verbo, falando ele que ele estava desde o início, que ele estava desde a criação, justamente falando que nós estamos falando todo o trimestre, que Jesus, sendo Filho de Deus, ele é eterno. Ele sempre existiu. Ele não foi criado, muito pelo contrário, ele participou da criação. Ele estava presente na criação. E a gente até leu aqui, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Então, nessa lição de hoje, nós vamos falar a respeito disso, de Jesus, o Filho de Deus, como o Verbo. Então, João apresenta o Verbo eterno como Deus, Criador e revelador. Ele se fez carne e se revelou de forma plena e completa a glória do Pai. O apóstolo João afirma que viu a glória do Deus unigênito, cheio de graça e de verdade. Então, nessa lição, nós veremos que essa revelação marca o ápice, o clímax da encarnação do Verbo. Sempre que nós falamos de Jesus como sendo parte da Trindade, como sendo Filho de Deus, a gente também usa essa palavra encarnação. E a encarnação é justamente isso, porque Jesus, ele era um espírito, o Filho de Deus, e ele veio e habitou um corpo humano, teve um corpo físico, como todos nós temos. Então, o Espírito, Jesus, Filho de Deus, Espírito veio e habitou um corpo humano. Não tem nada a ver, com o que ensina no Espiritismo, que é reencarnação. O que é reencarnação para os espíritas? É, por exemplo, uma pessoa morre e depois o espírito dela volta em outra pessoa, o que é completamente diferente. De Jesus, nós falamos de encarnação. Ele veio e habitou um corpo humano uma única vez, e depois ele morreu e ressuscitou agora com um corpo glorificado, com um corpo transformado, e é esse o corpo que ele terá eternamente. Amém? Então, nessa lição de hoje, nós vamos ver isso, o Filho de Deus, como sendo,
né, a segunda pessoa da Trindade e como ele se tornou visível, né? As pessoas puderam ver, as pessoas puderam tocar, as pessoas puderam conversar, né? Então as pessoas puderam ter um relacionamento mesmo humano com Jesus. E aí o primeiro tópico da lição diz assim: o verbo como Deus eterno, o verbo pré-existente. Então o prólogo de João, que são os primeiros 18 versículos do livro de João, que é de João 1 a 18, é chamado de hino logos. Na abertura, né, logo no primeiro versículo, na primeira parte do versículo, né, João 1:1, ele diz: no princípio era o verbo. E essas palavras no princípio lembram também a introdução da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, né, que claramente ensina que o verbo sempre existiu. Então, no princípio, desde sempre, Jesus esteve presente. Então, essa é uma maneira de referir-se ao atributo da eternidade que somente Deus possui, né? E como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são Deus, os três sempre existiram. A expressão verbo, né, que logos, designa Deus, referindo-se à divindade do Filho. Enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal, e os gnósticos num ser intermediário, João apresenta o Logos como sendo o próprio Deus eterno. Então, antes de existir todas as coisas que nós conhecemos, o Verbo já existia. Jesus não começou a existir no dia que ele nasceu ali em Belém. Muito pelo contrário, ele é eterno. Nós vimos aqui que João disse que no princípio ele já estava presente. Ele era o verbo e ele estava presente, né? Então ele é coexistente com o Pai desde o princípio, desde sempre. Como eu disse, ele não foi criado, ele participou da criação. O próximo subitem diz assim: o verbo como pessoa distinta. Então, no texto bíblico, João afirma que o verbo estava com Deus, logo no primeiro versículo. A expressão grega prostontel, que é com Deus, comunica relacionamento face a face, ou seja, comunhão pessoal e eterna entre o Verbo, Filho e Deus, o Pai. Indica uma distinção de pessoas dentro da unidade da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa, mas são pessoas coexistentes desde o início. Eles, como a gente está afirmando isso desde a primeira aula, desde sempre, eles sempre existiram, os três. Não é só um, são os três, amém? O próximo subitem diz assim: o verbo é da mesma essência do Pai. Ainda no versículo de abertura, João revela o verbo era Deus, logo no versículo 1. Aqui a palavra grega para Deus é theos e aparece sem o artigo definido. Fato que gerou e ainda gera discussões exegéticas. Porém, na estrutura grega, a ausência do artigo não implica em indefinição ou inferioridade. Essa construção, ela deixa claro ou reforça a qualidade ou a natureza do sujeito. A gente tem que entender isso, que a Bíblia, originalmente, ela foi escrita, o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Cada um desses idiomas tem a sua maneira, né? Tem a sua gramática, as suas palavras. Quando foi traduzido para a nossa língua, para o português, ou quando é traduzido para qualquer outra língua, às vezes acaba tendo que adaptar, né, para a língua para qual vai ser traduzido. E por isso que é bom quando a gente estuda, a gente vê assim, a palavra no original. É lógico que da maneira que está escrita no nosso idioma, eles já traduzem de uma maneira que a gente entenda, passa um sentido, um significado claro. Mas quando a gente procura compreender como é no original, a gente entende melhor, entendeu? Então, assim, a omissão, a falta desse artigo definido não significa um Deus, assim como se fosse um Deus qualquer,
como sustentam traduções heréticas, mas é indicativo da natureza do verbo. Esclarece que o verbo compartilha da mesma essência divina. Desse modo, o verbo é como o Pai, eterno e criador. Portanto, a expressão o verbo era Deus ensina que Jesus é da mesma substância, é da mesma essência do Pai, isto é, Deus em sua totalidade. Amém? O próximo tópico diz assim: o verbo como criador, o agente da criação. Então a Bíblia declara em Gênesis capítulo 1, versículo 1, logo na primeira parte, ele diz assim: no princípio criou Deus. A expressão criou traduz a palavra hebraica bará, termo reservado à atividade criadora de Deus. Afirma que o universo foi criado por Deus e a partir do nada, não existia nada e Deus criou, ele fez tudo do nada. No latim é ex nihilo, que está em Hebreu 11:3. A doutrina de Deus como Criador possui fundamentos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Inclusive porque as pessoas elas têm uma mania de falar assim: porque está só no Antigo Testamento ou está só no Novo Testamento. Não. A respeito da criação está no Antigo e no Novo Testamento. E João, ele apresenta Jesus também como o Criador. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez, está em João capítulo 1, versículo 3. Então este versículo, ele enfatiza justamente a divindade do verbo, uma vez que a criação é obra exclusiva de Deus. Desse modo, o Filho é um agente ativo na criação do universo. O próximo subitem diz assim: a fonte da vida. O apóstolo João, ele também enfatiza com clareza que nele estava a vida, referindo-se ao verbo eterno Jesus Cristo. Essa declaração revela que o verbo é a fonte absoluta e originária de toda forma de vida, tanto física quanto espiritual e eterna, né? Com ele estava a vida. A expressão denota a autossuficiência do verbo, uma característica específica da divindade. Jesus não depende de nada ou de ninguém para viver. Às vezes, as pessoas elas são até assim um pouco arrogantes, né? Como se Jesus precisasse delas ou se Deus precisasse delas para alguma coisa. Deus ele não precisa da gente para nada. Nós é que precisamos dele, né? Então ele compartilha Jesus da mesma substância divina, porque como o Pai tem uma vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. João capítulo 5, versículo 26. Então essa verdade afirma que a vida eterna é imutável, que está no Pai, está igualmente no Filho, apontando para a mesma essência entre as pessoas da Trindade. E o próximo tópico diz assim: a luz dos homens. O texto bíblico assevera que a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A metáfora da luz simboliza o caráter de Deus, porque nele não há trevas alguma. Jesus, ele é apresentado como a luz verdadeira. João capítulo 1, versículo 9, que nós não lemos, mas os irmãos podem ler. Ele não apenas possui luz, ele é a própria luz. João 8, 12. Ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos, revela o pecado. A declaração "as trevas não prevaleceram contra ela" mostra que as forças do mal não têm poder sobre Jesus Cristo. O verbo grego katalombano pode ser traduzido como compreender, apoderar ou dominar. Nesse caso, expressa que as trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus. Amém? E aí o próximo tópico diz assim: o verbo como revelação do Pai, a encarnação do verbo. João também apresenta o verbo como o supremo meio de autorrevelação do Pai. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. João capítulo 1, 14a, que nós lemos. Então essa afirmação, ela marca um ponto central da revelação divina. O verbo se tornou homem,
sem deixar de ser Deus. Nós sabemos que a gente fala especialmente a respeito disso no Antigo Testamento, né, como Deus não podia ser visto por ninguém, né? E aqui a gente vê que Jesus, sendo Deus, se tornou humano e ele pôde ser visto pelas pessoas, né? Então, o termo grego eskenosen, habitou, significa literalmente armou a sua tenda. Essa linguagem não faz alusão ao tabernáculo, onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. O corpo de Cristo é assim comparado a esse tabernáculo. Nele, a glória de Deus se manifestou visível entre os homens. Então, através de Jesus, Deus pôde ser visto pelos homens, né? Ele habitou entre nós. Ele revela a união hipostática das duas naturezas do Filho, a divina e a humana. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, a plena revelação do Pai. O próximo subitem diz assim: a plenitude da graça e da verdade. João, ele foi testemunha ocular de Jesus, né, da encarnação do Verbo. Ele declara ser a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra glória no grego é doxa e remete ao conceito da Shekinah, a presença gloriosa de Deus entre o seu povo, que está em Êxodo 40, versículo 34 e 35. Porém, enquanto a glória na antiga aliança se manifestava parcialmente, em Cristo ela se mostra plena, completa. A frase cheia de graça e de verdade revela o conteúdo dessa glória, né? Então, a humanidade pôde contemplar a glória de Deus. Então, diferente da lei dada por Moisés, Cristo encarnou a própria graça salvadora e verdade eterna. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. João 14, versículo 6. E não apenas oferece a graça, ele é a plenitude da graça de Deus, uma provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então, olha que coisa gloriosa, né? Nós estudarmos a respeito disso, né? A gente ter essa compreensão de que Jesus, ele realmente é Deus, que ele habitou entre nós, que ele é a verdade, né? Que ele é a graça de Deus que foi providenciada para todos nós que somos pecadores, e nós somos gratos a Deus por isso. Amém? E aí o próximo subitem diz assim: o revelador do Deus invisível. No último versículo do seu prólogo, João afirma: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João capítulo 1, versículo 18. Como eu disse, né, o prólogo de João é do versículo 1 ao versículo 18. Então, o último versículo do prólogo é o 18, e é isso que ele afirma, né? Então, o apóstolo enfatiza que Deus ele é invisível e as pessoas não podem vê-lo, né? Mas, através de Jesus, isso foi possível. O Verbo revelou de forma plena e perfeita, né, o Deus, né? O Deus que nós servimos, que nós conhecemos e que é uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A expressão Deus unigênito, que em grego é monogenes theos, significa literalmente o Deus único gerado, que refere-se a Cristo, o Filho da mesma substância, que em grego é homousios, do Pai. Então, Jesus, o Filho, é da mesma substância do Deus Pai. Essa declaração reafirma a eternidade e a plena divindade do Filho. Cristo é a autorrevelação completa do Pai. Em João 14, 9, ele mesmo diz: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eles são a mesma pessoa, né? Como a gente tem falado desde a primeira aula desse trimestre, e a gente já falou isso em outras lições também. Eles têm a mesma substância, os mesmos atributos, o mesmo poder, a mesma divindade, não tem diferença alguma, né? É o mesmo Deus. E nós vamos ler a conclusão que diz assim: Jesus Cristo é o Deus unigênito que revela o Pai.
Nele, a glória, a graça e a verdade de Deus são plenamente manifestas. A encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial da fé cristã, mas também um chamado à adoração e proclamação daquele que é a imagem visível do Deus invisível. O Senhor Jesus é a perfeita revelação do Pai à humanidade. Que cada crente reconheça que conhecer a Cristo é conhecer o próprio Deus e que proclamar essa verdade é tornar a glória do Pai conhecida no mundo. Amém? Então, olha só que coisa maravilhosa. Conhecer a Cristo é conhecer o próprio Deus. E através da Bíblia, do Novo Testamento, especialmente dos Evangelhos, a gente tem a oportunidade de conhecer Jesus na sua vida, como ele falava, como ele se comportava, como ele tratava as pessoas, como ele ensinava e tratava os discípulos. E tudo isso é para nós aprendermos e para a gente colocar em prática. Né? A gente tem que ser, a Bíblia fala também, no Novo Testamento, que nós devemos refletir a Cristo. Ou seja, nós temos que ser semelhantes a Cristo. Nós temos que ter um comportamento parecido com o de Jesus, né? E como é que a gente aprende? Na Bíblia, nos Evangelhos. Então a gente aprende literalmente como Deus se comportou quando esteve aqui na Terra através dos Evangelhos. A gente tem a oportunidade de viver da mesma maneira. Então, o fato de Jesus vir para a Terra, além de ter assim a missão, né, de morrer pelos nossos pecados, ainda nos deu a oportunidade de aprender com seus ensinamentos e com a sua maneira de viver. Então, assim, nós temos a Bíblia à nossa disposição. Hoje a gente tem facilidade de ter a Bíblia em papel, ter a Bíblia digitada, ter a Bíblia falada, se a gente quiser ouvir. Então a gente não tem desculpas para não ler a Bíblia, para não ouvir a Bíblia, para não conhecer a Bíblia. Nós que moramos no Brasil, né, que a gente tem muito acesso, porque existem lugares no mundo que a Bíblia não está acessível. Esses dias eu vi uma notícia falando de uma família na Coreia do Norte que foi condenada à prisão perpétua em campos de trabalhos forçados porque eles tinham uma Bíblia em casa. Então, olha só, a gente tem Bíblia, a gente pode andar com a Bíblia, a gente pode ler a Bíblia, a gente tem que aproveitar isso, porque existem pessoas no mundo que estão sendo presas porque tem uma Bíblia, estão sendo presas porque leram a Bíblia. E existem pessoas que nem têm a Bíblia traduzida no seu idioma, e a gente tem, né? Então nós temos que valorizar, né, isso que nós temos e ler a Bíblia, estudar, conhecer, aprender sobre Jesus. Amém? E essa foi a lição de hoje. Até a próxima aula em nome de Jesus.